quando eu for começar de fato, eu vou encerrar, porque como vocês sabem, é 1 hora apenas de live. Então eu não quero que no meio do caminho ou então no finalzinho caia e eu tenha que voltar, tá certo? Então eu vou dar uma encerrada, eu vou encerrar a live e na mesma hora vou retornar. Eu peço que os irmãos entrem, tá bom? Renatinho, Deus abençoe, meu irmão. Prepara o jantar pra gente comemorar. Guga, e aí, tudo certo, Guga? Guga, como eu disse, eu vou dar uma encerrada, tá certo? Porque 1 hora apenas de live, vou dar uma encerrada e vou avisar os irmãos quando for pra gente reiniciar, tá certo? Vou esperar só mais um pouquinho, falta 1 minuto para as 19h30, mas eu vou esperar aguardar só um pouquinho mais. É o tempo que os irmãos se preparam melhor, se acomodem, estejam bem acomodados para que a gente possa desfrutar da melhor maneira da palavra do nosso Deus. Gustavo está avisando que quem tem um aplicativo da igreja já pode ser mandado direto para a live do YouTube. Porque tá sendo feita uma transmissão pelo YouTube também. Mas nesse momento agora, se você não tem o aplicativo, não vá atrás, porque senão você vai perder o time, certo? Deixe isso para depois. Sim, outra coisa, eu acho que eu vou desativar os comentários na hora da mensagem, tá certo, irmãos? Para que tenhamos uma melhor qualidade e outra, para que os irmãos fiquem atentos apenas à mensagem. Porque quando os comentários ficam subindo na hora da mensagem, a possibilidade de você desconcentrar é grande. Bequinha, por favor, tu pega um copo com água. Não vi. Eu vi que o meu pai entrou na live.
Deus abençoe. Está lá em João Pessoa acompanhando. A duração do nosso culto vai ser de 1 hora, tá certo, irmãos? 1 hora, para que fique dentro do nosso tempo limite. Então a nossa liturgia vai ser simples, nossa programação de culto vai ser bem simples mesmo e de uma maneira bem objetiva, tá certo? Os irmãos sejam bem-vindos. Muito bem. Pessoal, eu vou encerrar a live, essa nossa live, e de imediato eu vou reiniciar, tá certo? Nós iremos para uma nova live, a fim de que a gente fique dentro da margem de tempo, pelo menos aqui do Instagram, tá ok? Então vocês que estão ligados e conectados, eu vou cancelar, eu vou encerrar, mas eu vou fazer uma outra live, espero que os irmãos entrem, ok? Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu quero dar início lendo um trecho de um salmo. Nós iremos fazer em seguida uma oração e de imediato nós iremos para a nossa reflexão da palavra de Deus. Salmo de número 84. O Salmo nos diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor.
o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal encontrou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Meus irmãos, vamos ao Senhor em oração, aí onde você se encontra, no seu lar, na sua casa, seja no cômodo da sala ou no quarto, não sei, reunido com a família, ou então sozinho. Dirija-se a Deus em oração. Vamos buscar a presença do nosso Senhor. Vamos fazer isso. Pai bendito e amado, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir a Tua palavra através de uma simples e magnífica leitura da Tua palavra. Como é bom ouvir a Tua palavra, especialmente no livro dos Salmos. Ó Deus, como o texto sagrado toca lá no nosso íntimo. Como o texto, Senhor, tem o poder de falar aos nossos corações de maneira poética. Como é bom ouvir a Tua voz. Senhor, nós desejamos ainda continuar ouvindo a Tua voz. E dessa vez, por meio da explanação da Tua palavra. Fala com o Teu povo que está nessa expectativa de ouvir o que o Senhor tem a nos falar através da exposição das Escrituras Sagradas. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Nós confiamos nos méritos de Cristo Jesus. Confiamos no que Cristo fez por nós na cruz e, portanto, já com posse ou em posse do perdão, nós nos alegramos na Tua presença, na certeza de que Tua face para nós não é uma face carrancuda, mas é uma face sorridente. Nós temos plena convicção de que o Senhor nos ama e este amor é pactual, é o amor leal. Muito obrigado por isso, Senhor. Mais uma vez te peço, fala conosco. Acalma a nossa alma, alenta o nosso ser e edifica-nos na Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. É assim que oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, antes de ir para a reflexão bíblica, eu apenas gostaria de dizer que nós continuamos em quarentena até uma segunda ordem. Acredito que todos estão acompanhando os desdobramentos dessa situação que nós estamos vivendo e que implica diretamente nas atividades da igreja. Então, os irmãos fiquem atentos às nossas redes sociais. Eu sempre venho pedindo isso. Fiquem atentos às nossas redes sociais, porque assim que as coisas se acalmarem, assim que tudo for resolvido, e nós cremos que tudo será resolvido no tempo do nosso Deus,
aí sim nós iremos comunicar à igreja por meio das mídias sociais, e aí estaremos de volta reunidos no templo, no lugar reservado para adoração, tá certo? Enquanto isso, o máximo que você puder ficar em casa, fique, esteja atento às informações verídicas, fidedignas, cuidado com falsas informações, com fake news, e esteja orando pelo nosso mundo, orando pela nossa nação, orando por questões mais particulares, como sempre venho dizendo, os profissionais da área da saúde que precisam de uma assistência espiritual no tocante à oração da igreja. A igreja, ela tem esse poder de controlar o mundo com o amor da oração. Lembrando que os céus governam a terra, de modo que quando a igreja ora, pedindo que Deus haja, os céus governam a terra com muito amor. E todos aqueles que estão envolvidos nesse processo acabam sendo instrumentos de Deus para o bem de toda a humanidade e especialmente para o bem do povo do Senhor Jesus Cristo. Então, continue em oração. Meus queridos, neste momento eu vou desativar os comentários, tá certo? Eu sei que os irmãos não estão comentando, então vamos fazer um combinado aqui. Vamos fazer um combinado. Se os irmãos não ficarem comentando, eu não vou desativar, porque aí eu fico tendo até mesmo um feedback de vocês caso aconteça alguma coisa, tá certo? Combinado assim? Posso contar com vocês quanto a isso? Espero que sim. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Espero que você tenha a sua Bíblia em mãos. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Capítulo de número 4. Nós iremos ler os versos 6 e 7. Versos 6 e 7, Filipenses capítulo 4, você está com a sua Bíblia aberta? Então vamos fazer a leitura desses dois versículos. Na minha versão, a NVI diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meus queridos, segundo alguns especialistas da área da saúde mental, os transtornos de ansiedade estão atingindo proporções epidêmicas. Isto é muito preocupante. É fato que nós estamos em meio a uma pandemia, e isto é o que mais nos preocupa. Mas nós devemos também nos preocupar com os surtos de ansiedade. Surtos estes que precisam ser combatidos. Hoje pela manhã eu tive que sair. Eu precisei sair da minha quarentena para prover a minha casa, o meu lar, com alimento. Fui até um supermercado e depois tive que ir a um outro lugar. Bem, depois de fazer as compras que eu tanto precisava, eu acho que por providência divina, porque eu não acredito em coincidência, eu me encontrei com um homem, um comerciante bem-sucedido aqui em Campina Grande,
e nós tivemos a oportunidade de conversar especificamente sobre o problema que nós estamos enfrentando. E eu perguntei a ele, eu tive essa liberdade de perguntar como as coisas estavam, já que ele é da parte do comércio e isso estava afetando diretamente, ou seja, o coronavírus, a epidemia, está afetando diretamente o comércio, enfim. Eu tive a liberdade de perguntar como é que ele estava e quais eram os sentimentos dele e as impressões dele sobre a atual situação na qual nós nos encontramos. E aí me chamou a atenção o que ele me disse. Ele me disse o seguinte: eu não estou muito preocupado com o que acontece agora ou com o que está acontecendo nesse exato momento. E ele continuou dizendo o seguinte: a minha maior preocupação é com o que vem depois, é com a ressaca, é com as consequências, por exemplo, dessa pandemia. Ele deixou bem claro para mim que não estava preocupado com o que estava acontecendo no momento, mas a grande preocupação dele estava no futuro. Então pude perceber de imediato uma coisa: ele não estava com medo, ele estava ansioso. É importante que fique claro que existe uma diferença entre medo e ansiedade. Embora o medo e a ansiedade sejam primos, todavia, o medo e a ansiedade não são irmãos gêmeos. Há uma diferença entre os dois. Porque o medo, ele vê a ameaça. Já a ansiedade, a preocupação excessiva, imagina a ameaça. Percebe a diferença? Para ilustrar melhor, o medo se depara com uma cobra perigosa e venenosa. Já a ansiedade e a preocupação, ela imagina uma cobra que não existe e que porventura pode entrar no caminho do peregrino. O indivíduo com o qual eu conversava hoje pela manhã, ele não estava com medo, ele estava muito ansioso. Eu parei para pensar sobre isso. Muita gente está não somente com medo, é bem verdade que ele não apresentava sintomas de medo, mas além de muita gente estar com medo, há muita gente que está em ansiedade excessiva. Gente inquieta, gente preocupada com o futuro, o que será, gente preocupada com o pós. É importante colocar como nota de rodapé que existe um tipo de preocupação que é legítima. Nós precisamos nos preocupar, isso faz parte, inato da nossa natureza, nos preocupar com o futuro, com o amanhã, fazendo, por exemplo, planos. Isso faz parte da nossa natureza humana, do nosso instinto e da nossa estrutura de planejamento, não apenas existencial, mas familiar. Precisamos pensar no pós, sim, no que é que pode acontecer amanhã. Mas precisamos ter muito cuidado para que isso não se transforme numa ansiedade que é nociva à alma, numa ansiedade que adoece a existência, numa ansiedade que pode graçar a nossa alma, destruir o nosso ser interior e pode nos levar para complicações piores do que imaginamos. Então, meus irmãos, muito cuidado, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, com a ansiedade excessiva.
escute uma coisa. Nós não temos ainda, um antídoto contra o coronavírus, ou o novo coronavírus. Não temos ainda uma vacina, por exemplo, contra a Covid-19. Não temos ainda, é fato. Agora escute o que eu vou dizer. Nós temos um antídoto contra a ansiedade. A ansiedade, diga-se de passagem, que pode ser a grande vilã de muitos neste momento que estamos enfrentando de pandemia. Cuidado com a ansiedade, porque ela pode destruir a sua vida. Sendo assim, eu quero compartilhar com você, à luz do texto que foi lido, qual é o antídoto contra a ansiedade. E mais uma vez eu quero fazer a leitura. Filipenses capítulo de número 4, versos 6 e 7, diz assim o apóstolo Paulo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Está aqui, irmãos, neste texto paulino, em concordância com o que Jesus disse lá no Sermão do Monte, o antídoto contra a ansiedade. E qual é o antídoto? Em resumo, em síntese, à luz das palavras do apóstolo Paulo, apresentar-nos diante de Deus em oração. Se alguém lhe perguntar qual é o antídoto, qual é o remédio contra essa ansiedade, contra essa preocupação excessiva, contra essa inquietação, com esse medo acerca do futuro, do pós, do que não existe ainda. Qual é o remédio contra isso? Pastor, por favor, me ajude, o que é que eu faço? Filipenses, capítulo de número 4, versos 6 e 7. E tudo isto se resume a apresentar-se diante de Deus em oração. Agora, me permita analisar de uma maneira mais detalhada o que o apóstolo Paulo está nos dizendo neste texto. Assim, iremos tentar entender o texto e não apenas entender o texto, mas iremos tentar aplicar o texto à nossa alma. Vejamos, o apóstolo Paulo diz no versículo de número 6, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas aí nós perguntamos, Paulo, como é que isso pode ser? Como é que nós podemos andar nesta vida? Como é que nós podemos trilhar o nosso caminho? Como é que nós podemos palmilhar o caminho da nossa existência, cheio de desafios, de ameaças, de problemas, diante, Paulo, das vicissitudes da vida, e de tudo aquilo que é uma ameaça nossa? Como é, Paulo, que a gente pode não andar ansioso? Não andem ansiosos por coisa alguma. E o por coisa alguma aqui é de fato, leia literalmente, por nada. E aí Paulo diz, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A orientação de Paulo, ou se você preferir, o mandamento de Paulo é muito claro. Não há embaraço algum. Você não tem como tropeçar na interpretação desse versículo. Agora, nós podemos nos aprofundar um pouco mais na interpretação do versículo. Bem, em linhas gerais, o que o apóstolo está dizendo é o seguinte: olhe, vocês devem se apresentar diante de Deus em oração. Agora,
para entendermos melhor o texto, algumas perguntas devem ser feitas. E aqui eu quero usar o Dr. William Hendriksen para me auxiliar com algumas perguntas e com algumas respostas. Porque o Dr. William Hendriksen, comentando esse texto, ele faz algumas perguntas, como por exemplo, qual a natureza da oração? Que tipo de oração é essa? Olhe para o texto e perceba comigo o que está muito explícito e claro para nós. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, isto é, você se apresenta em oração diante de Deus, mas ele acrescenta uma palavra que é um detalhe que não pode ser ignorado. Porque tudo que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, tem uma razão de ser e de estar aqui. Pela oração e súplicas. Então, nós perguntamos por que o apóstolo Paulo ele agrega, melhor dizendo, acrescenta, agregando à oração, súplicas. O que seria súplicas? De uma maneira bem básica, súplica significa chegar diante de Deus de maneira humilde. Suplicar é não ser arrogante diante de Deus, pelo contrário. Suplicar é se dobrar diante de Deus como um servo, como alguém que depende única e exclusivamente do auxílio dele, dizendo o seguinte: Senhor, se o teu socorro não vier ao meu alcance, se o Senhor não intervir, se o Senhor não intervier, eu estarei acabado. Isto é suplicar, é você clamar a Deus como alguém que está desesperadamente atrás de um socorro que só pode ser oferecido pelo Deus que está sentado num alto e sublime trono e que eu tenho dito repetidas vezes que está no controle de toda e qualquer situação. Então, qual é a natureza da oração? Segundo Paulo, a oração deve ser suplicante. Isto é, se apresente diante de Deus como alguém desprovido de orgulho, de até mesmo algum prestígio espiritual que você pensa ter. Não, chegue diante do Senhor e diga: Senhor, eu sou indigno da tua benevolência sobre a minha vida. Senhor, eu simplesmente sou alguém que não merece a tua atenção. Mas por causa de Cristo Jesus, por causa do que Ele fez na cruz do Calvário, Senhor, atende a minha oração. Então a oração ela deve ser suplicante. Esta é a natureza da oração que Paulo exige. Mas há uma outra pergunta. A primeira pergunta é qual a natureza da oração? A segunda pergunta é a seguinte: qual a condição da oração? Se você analisar bem o texto, há uma condição sine qua non que o apóstolo Paulo coloca no texto para que a sua oração seja atendida. Veja, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças. Meus irmãos, repito, tudo que está no texto é muito bem elaborado, é pensado, é deliberado conscientemente. Acrescente o fato de que o texto é inspirado por Deus e, portanto, Deus quer que isto esteja no texto. Então, quando você lê, você não pode simplesmente ler como quem lê um livro qualquer. Você tem que ler
como palavra de Deus, porque esta é a voz de Deus para nós. Então prestemos atenção ao que o nosso Deus está nos ensinando acerca da oração como antídoto contra a ansiedade. Oração e súplicas e com a ação de graças. Qual a condição da oração? Qual a condição sine qua non? Sem a qual a sua oração não chega ao trono de Deus. Ações de graças. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: quando vocês se apresentarem diante de Deus em oração, além de humildade, além de vocês se ajoelharem como servos na presença dele, vocês também devem apresentar um coração cheio de gratidão. Ou seja, daquilo que Deus fez no passado. Você já se encontrou em situações calamitosas na sua vida ou não? Você já enfrentou desertos e vales ou não? Você já se viu encurralado ou não? Você já se percebeu tolhido por alguma coisa que ameaçou a sua vida ou não? Sim, e quantas vezes Deus não livrou você? O que o apóstolo Paulo está dizendo é: lembre-se do que Deus já fez na sua vida e seja grato. Não chegue simplesmente diante dele com este problema, querendo que ele resolva este problema, mas diga: Senhor, como tu fostes bom para comigo durante todo este tempo. Como o Senhor foi incrivelmente cheio de graça para com a minha vida. Até aqui o Senhor me ajudou. Nós devemos fazer como o salmista: ah, se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, há muito os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Chegue diante de Deus com o coração agradecido por tudo que Ele fez. Ah, irmãos, eu não posso deixar de lembrar nesse momento e nessa fala da nossa querida irmã Chiara, que foi tirada do nosso meio. O nosso Deus a chamou. A única coisa que alegra o nosso coração é a convicção que nós temos de que ela está no seio de Abraão, está no terceiro céu, está com Deus, está na presença do Senhor, está no deleite eterno, no descanso eterno dos santos, como diria o Richard Baxter. Mas a nossa igreja foi empobrecida. Nós ficamos mais pobres, irmãos. Nós ficamos pobres. Porque Deus arrancou de nós, tirou de nós uma joia. Mas o ponto aqui é: todas as vezes que eu pude testemunhar da nossa irmã num leito de enfermidade e enfrentando a morte face a face, em momento algum houve murmuração da parte da nossa irmã. E a sua oração era tão somente gratidão. A oração era: eu estou contente. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que já fizeste por mim. E gratidão também pelo momento que estava passando e enfrentando. Gratidão. Tem asas. Ele não sobe. De igual modo, uma oração que não é grata, não somente pelo que Deus fez, mas pelo que Deus está fazendo e pelo que Deus fará. Uma oração desprovida de gratidão, ela não chega até o trono de Deus. Portanto,
Qual é a condição da oração? O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, se apresentem diante dele com humildade, com súplica e com gratidão. Sejam gratos a Deus. Agora, há uma terceira pergunta, irmãos, acerca da oração, à luz desse texto que nos fornece o antídoto contra a ansiedade. E a terceira pergunta é: qual o conteúdo da oração? Vejamos o que diz o apóstolo Paulo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a terceira pergunta é: qual deve ser o conteúdo desta oração? Apresentem a Deus a oração de vocês com pedidos específicos, parafraseando o apóstolo Paulo. Isto é, numa guerra contra a ansiedade e no desejo de se ver livre de uma existência ansiosa, nós devemos nos apresentar diante de Deus com humildade, com ações de graças e, por fim, dentro dessa proposta de oração paulina, especificando o pedido. Ou seja, não se apresente diante de Deus com orações genéricas. Por exemplo, você fica ansioso e isso acaba isso acaba com o seu sono, isso acaba com a sua vida, lhe deixa estressado. Você sair ganhando, entende? Seja específico na sua oração, porque você está lutando diretamente com a ansiedade e existe uma razão do porquê você está ansioso. E o apóstolo Paulo está dizendo: apresente diante de Deus o seu pedido, seja específico. E quando você é específico, é como se você estivesse levando a oração mais a sério. Eu vou dar um exemplo. Se eu digo para você assim, mas se eu digo,
tanto interesse. Mas se eu digo, tanto interesse. Mas se eu digo, que eu possa falar com os meus pares de maneira branda, que o Evangelho seja traduzido em minhas atitudes. Senhor, aquela pessoa com a qual eu tenho um problema, Senhor, eu queria tanto uma oportunidade de, em meio a um conflito, ter uma resposta branda e ter sabedoria da tua parte. Irmãos, percebe? Isso faz toda a diferença. Então, seja específico no seu pedido. Pois bem, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: você quer se livrar mesmo da ansiedade? Lembrando que, e aqui estou me lembrando das palavras de Max Lucado em seu livro O Fim da Ansiedade, quando ele diz assim, a ansiedade ela sempre vai se fazer presente na nossa vida. Agora, é uma opção se tornar refém dela ou não. Então, veja só, você deseja mesmo se ver livre da ansiedade? Então leve a sério a vida de oração, mas lembre-se de que esta vida de oração implica em súplica, isto é, humildade diante de Deus, ações de graças, seja grato pelo que Deus já fez, pelo que Deus está fazendo, você poderia estar bem pior, e pelo que Deus vai fazer na sua vida. Além disso, irmãos, sejamos específicos. Até mesmo se o assunto for um pecado específico, tem algum pecado específico que está carcomendo a sua alma, trazendo prejuízos à sua vida, e sua vida se tornou um inferno de ansiedade, porque você não sabe onde isso vai parar. Não diga simplesmente, Senhor, perdoa o meu pecado ou os meus pecados. Não, seja específico diante de Deus. Senhor, eu estou com um problema nesta área. Eu não consigo me livrar disso. Este é um problema, Senhor. Eu perdi o controle disso aqui. Isso aqui está me dominando. Seja específico com o Senhor. Leve a sério a oração. E tenha certeza que o Senhor é cheio de graça e misericórdia para atender a nossa oração. Mas o que é atender a nossa oração na perspectiva do apóstolo Paulo nesta luta contra a ansiedade? E aqui a gente parte para a grande promessa. Porque no versículo de número 7, o resultado dessa oração: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meus irmãos, como disse o Carson, escrevendo sobre Filipenses, comentando o texto, Carson disse assim: não somos avestruzes. A gente não enfia nossa cabeça na areia para não encarar a realidade da vida. Não. Mas nós colocamos a nossa cabeça no céu. E como é que isso acontece, irmãos? Quando a gente vai ao Senhor em oração e, como resultado da nossa oração, uma paz que excede todo o entendimento toma conta da nossa vida. É uma paz de Deus. Esta paz de Deus significa que ela tem origem
em Deus. É uma paz compartilhada. É uma experiência mística. É algo que você não explica. É uma experiência espiritual com Deus. É algo inefável que não se explica com palavras. É algo que transcende, que está para além do seu entendimento. De modo que quando você entra num vale escuro, mas com o coração cheio de confiança por causa da clareza do Evangelho, mesmo em meio à escuridão, você diz, meu Deus, o que é isso? Mesmo nessa escuridão ainda há luz. Isso é a paz que excede todo o entendimento. Veja, você está enfrentando uma tempestade. Todos estão apavorados. E todos estão dizendo, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Mas você diz assim, não se preocupem. Nós não vamos naufragar. Porque o Senhor está conosco. E alguém olha para você e diz, você é louco, você não tem juízo. Sabe, essa é uma paz que excede todo entendimento. E essa paz, irmãos, segundo o apóstolo Paulo, é como um guarda. Porque ele diz aqui, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando Paulo usa essas expressões aqui, mente e coração, ele está falando da totalidade da nossa vida. Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas inclinações, das nossas motivações, da nossa volição, da nossa vontade, do nosso comportamento, enfim, da nossa vida. E Paulo está dizendo, como um guarda que protege, que defende, a paz de Deus vai defender a nossa vida, vai guardar a nossa vida. Nós estaremos guardados no Senhor. Em meio à pandemia, o meu desejo é que a paz de Deus tome conta do seu coração. Não é para você enfiar a cabeça como um avestruz, enfia a cabeça e se desconecta da realidade à sua volta. É para você ficar com os pés na realidade da vida, pisando nessa poeira amaldiçoada. Porque pecamos e o Senhor nos julgou. Até hoje estamos sofrendo os efeitos noéticos da queda. Mas enquanto você suja os seus pés aqui nesse mundo sujo, nesse mundo de vírus, que a gente tem que tirar o sapato para não entrar em casa, fique com a cabeça no céu e com a mente no céu em oração. Com a cabeça no céu e com a mente no céu em oração, você terá a paz que excede todo entendimento. Meus irmãos, eu confesso que eu vivo numa luta diária e constante para que essa paz reine em meu coração. Não quero dizer para você que é fácil e que viver dessa maneira é algo simples. Não é. É uma luta diária e constante. Se você quer paz, você tem que estar disposto a ir para a guerra. A ir para a guerra em oração, se humilhando na presença do Senhor, dependendo dele, com ações de graças, não se rendendo à murmuração. Não se renda aos acontecimentos da vida que lhe frustram e que faz com que você se volte contra Deus. Não, você está numa guerra espiritual. Não se renda. Lute, fique firme e vá a Deus em oração e diga, Senhor, Tu és bom. Apesar de tudo, Senhor, Tu és bom. Quero ser grato, porque lembram de Jó, depois que a vida dele é bagunçada por completo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é grato a Deus. Estamos numa guerra, não apenas, lembre-se disso, estamos numa guerra
não apenas invisível por causa de um vírus que a gente não vê. Mas estamos numa guerra invisível por causa do nosso inimigo, que é astuto, ardiloso, Satanás, e que vai tentar, em meio a essa quarentena, se ele não nos conseguir, se ele não conseguir nos deixar em pânico, com medo, panicando a nossa vida, ele tem outras artimanhas e ele pode tentar catapultar a sua mente o tempo inteiro para o pós, como o homem do início da história. O que será? Como é que a gente vai estar depois? Não deixe isso dominar sua mente e o seu coração. Basta cada dia o seu próprio mal. Lembrem-se das palavras de Jesus Cristo e que está sendo reverberada pelo apóstolo Paulo aqui na carta aos Filipenses. O meu desejo, irmãos, é que em meio a essa guerra, essa confusão que estamos vivendo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus, que Deus abençoe o seu povo, que Deus nos abençoe e que Ele nos abençoe com paz, não com qualquer paz, mas com a paz de Deus que excede todo o entendimento. Neste momento nós iremos orar ao nosso Deus para encerrarmos o nosso culto. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós desejamos, depois dessa palavra, nos apresentar diante de Ti com humildade, em súplica, com gratidão e também, Senhor, especificando quais são os verdadeiros problemas que inquietam a nossa alma. Nos leve a essa vida de oração autêntica e genuína, para que a ansiedade seja não somente combatida, mas vencida pelos Teus filhos. Esta é a nossa oração geral, mas o meu pedido específico e o nosso pedido específico é: livra o Teu povo, Senhor, deste mal chamado ansiedade. Além desse mal, o coronavírus, que o Senhor tem nos poupado dele, Senhor, poupa o Teu povo também dessa vilã chamada ansiedade. Esse é o meu pedido específico. No nome do Senhor Jesus Cristo nós fazemos essa oração. Amém e amém. Meus irmãos, muito bom estar com vocês, refletindo sobre a palavra do Senhor. Nós iremos continuar dessa maneira, interagindo através das redes sociais. Qualquer novidade, os irmãos ficarão por dentro. Quero lembrar da contribuição que não pode cessar, que não pode faltar, dízimos e ofertas. Vivemos num momento de crise, a igreja é afetada também, os irmãos sabem. Quero dizer que muitos irmãos estão contribuindo, certo? Muitos irmãos estão chegando junto e estão mantendo fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Meu coração fica muito grato porque diz respeito à Igreja do Senhor e eu faço parte dela e me encontro atualmente como pastor da Igreja Presbiteriana Renascer. Então, minha gratidão ao Senhor porque Ele tem instrumentalizado irmãos para abençoar a nossa igreja, e de modo que estamos no limite honrando com os nossos compromissos, mas precisamos continuar. Então, quero lhe incentivar a continuar colaborando com a obra do Senhor, tá certo? Que Deus abençoe as nossas vidas e que estejamos orando uns pelos outros, tá bom? Orem por mim, por Nayane, por Andrezinho. A qualquer momento ele pode chegar para trazer alegria à nossa família e certamente para trazer alegria à Igreja do Senhor. Mais um membro, mais um filho da promessa. Então, estejam na torcida, em oração,
para que tudo ocorra bem. Tá bom? Deus abençoe vocês. Deus no controle de tudo. Nena, isso mesmo. Deus abençoe Nádia, Fabrícia, todas vocês, Raquel. Deus abençoe as mulheres da nossa igreja, os homens da nossa igreja também, a liderança da nossa igreja. Tá bom? Que Deus nos conceda graça capacitadora para nós enfrentarmos esse momento de pandemia, de epidemia, de vírus, e sempre uma paz que excede todo o entendimento. Um abraço para vocês e até o momento que Deus quiser, né? Nos reunir novamente. Um abraço, irmãos. Vou encerrar a live. Que Deus abençoe. Cabeça, luz. Acho que é, né? Eu dei uma parada, foi? Às vezes acontece. Mas o pessoal voltou de primeira. Deu quantas pessoas aí? Tava dando 70. Tava bom. E tava dividido, né? Foi uma quarta-feira. Uma quarta-feira, 70, agora tu ainda estás falando no meu. Eu preferi tirar. Deixa eu ver quantas pessoas tem aí. Poxa, entrou 70 pessoas. Chegou 70. Foi. E é porque tem no Facebook também. Mas eu ainda pense numa mensagem, André. Eita, ficou gravando ainda, ó. Não é porque o meu tá assim. Não, mas eu... Tá não gravando não.